Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então, é necessário que nós nos alimentemos da palavra de Deus, certo? Não foi, não foi. Para que a gente possa se fortalecer. Claro que nossa fortaleza está em Cristo, certo? Mas com alimento espiritual, o alimento é necessário, porque quando a gente vem para Cristo, a gente é comparado a uma criança, a um bebezinho que precisa do genuíno leite espiritual, como Paulo disse na palavra, né? Que nós devemos desejar ardentemente como meninos, o leite espiritual. Então, é necessário que a gente se alimente da palavra, para que assim nós sejamos nutridos, fortalecidos, certo? No Senhor. Então, uma pessoa que não se alimenta, ela é frágil, ela não tem resistência espiritual. Imagina um bebê, uma criança, né, que não se alimenta. Ou qualquer um de nós que não se alimentar, qualquer ser humano que não se alimenta, ele vai morrer, ele vai definhar, definhar até morrer. Assim somos nós também. Assim é a nossa alma, o nosso espírito, né? Quando eu falo de morte aqui, eu falo de separação, né? Separação em relação a Deus, né? Desligamento em relação ao Senhor. Então, você fica desligado, você fica distante de Deus, se distancia cada vez mais, se você não se alimentar da palavra, tá certo? Então, ela que te dá resistência espiritual. Você passa... Eita, mas surgiu uma mensagem bem aqui, peraí. Então, vamos continuar. Espiritual e suscetível ao engano do inimigo, sem falar que você fica, além de ficar frágil, fica fácil de Satanás poder te enganar, fácil de te vencer, porque você está fraco, certo? Tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar aqui. Aí depois, os irmãos que conhecem mais a tecnologia aí, ajude lá o pessoal que está lá com dificuldades, tá bom? Lá no grupo. Tem pessoas que estão com dificuldade lá que não estão conseguindo. A Karina, a Luana. Estão com dificuldades, que pena. Mas vai ficar gravada a aula, você pode assistir depois, não tem problema não. Então, portanto, então vamos lá. Portanto, eu preciso da Bíblia para suprir tudo que é necessário, tudo que eu preciso para ser um discípulo maduro de Jesus Cristo. Porque nós devemos chegar à estatura de varão perfeito. O que seria isso? A maturidade. Porque tem pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e passam 60 anos servindo a Jesus, mas passam 60 anos sendo meninos. A Bíblia ela fala que nós devemos ser como crianças, mas em que sentido? Paulo vai explicar isso, né? Porque Jesus falou que se não formos crianças, nós de modo algum entraremos no reino dos céus. Mas Paulo ele vem e explica isso. Como é que Paulo diz? No juízo sejais maduros, na malícia sejais como meninos. Então, devemos, em relação à malícia, sermos como crianças. Ou seja, devemos ter o coração aberto para o perdão, não guardar rancor dos nossos irmãos, devemos agir com naturalidade, certo? Agir de forma a não nos zangar, não nos chatear, ainda que a gente se chateie ou se zangue, mas a gente não vai guardar mágoa de ninguém. O perdão, uma criança se zanga ali, briga com a outra, daqui a pouco ratão de novo, de boa, brincando como se nada tivesse acontecido, certo? Não tem malícia, certo? Então, agora ele vai dizer que no entendimento nós temos que ser maduros. Então, uma vez que eu venho para Cristo e aceito Ele como meu Salvador, ali começa uma caminhada, não é o fim não, é o começo, é o início de uma caminhada, é o início de uma jornada com o Senhor. E ali eu preciso amadurecer, eu preciso progredir na fé, eu preciso crescer na fé, tá certo? Isso é necessário, eu não posso passar 100 anos na igreja, sendo bem exagerado, passar 100 anos na igreja, ser do mesmo menininho, a mesma criança de quando eu entrei. Eu preciso amadurecer, tá certo? Todos nós precisamos amadurecer. E a Bíblia, ela promove isso em nós, esse amadurecimento, tá certo? Então, ela tem o que nós precisamos para nós sermos maduros, né? Maduros diante de Jesus, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. 3, não há como se crer em Deus senão pela Bíblia, né? Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, tá certo? Então, para eu crer em Deus, quando eu falo de crer, não é aquele eu acredito em Deus. Porque se você for na cadeia e você chegar para o pessoal que está preso lá, o que vai acontecer? Bate-papo, só um instantinho aqui que tem bate-papo. Karina, tá ajudando lá. Ajudem lá, pessoal. Ajudem lá, porque eu não vou ficar interrompendo a aula, tá bom? Ajudem o povo lá. Se vocês puderem dar uma ajuda no povo, para o pessoal lá entrar na live. Então,
se você for na cadeia e você perguntar para os presidiários se eles acreditam em Deus, eles vão dizer que acreditam, ainda vão dizer assim, batendo no peito, eu amo Jesus. Mas ele está no coração dele com o desejo de matar alguém quando sai dali. Ele está no coração dele com o desejo de fazer o mal quando sai dali. Não vou generalizar, não são todos. Mas vão ter pessoas ali que vão dizer que amam a Jesus. Não, eu creio nele. Vixe, eu creio em Jesus sim, creio que ele é Deus, creio sim. Só que não é esse tipo de fé, certo? É uma fé salvífica. Essa fé que a Bíblia promove dentro de nós é uma fé que vai nos levar ao arrependimento. É uma fé que vai fazer com que nós nasçamos de novo. É uma fé que vai promover dentro de nós a morte ou a separação total do velho homem. Ou seja, o velho homem não vai mais reinar em nós, tá certo? Assim nós seremos livres do poder do pecado, ok? Sobre os nossos membros. Se a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus, não importa quantos sinais eu veja, Deus operando ao longo da minha vida cristã, eu nunca terei fé para entrar no mundo do Espírito, se não perscrutar a palavra de Deus. Melhor do que Israel para dar esse exemplo para nós, não existe. Israel, eles estavam acostumados com o milagre de manhã do maná, que caía, estavam acostumados, não quero mais maná não, cansei de maná, eu quero agora é carne. Certo? Aí Jesus mandou o quê? Deus mandou o quê? Codorniz. Deus, o Pai vai e manda codorniz para eles. Certo? Eu estou com sede, batia na rocha, saía água. As águas estão amargas. Moisés pega um galho de uma árvore, joga no mar, naquela água, que estavam amargas, tornam doces. Estou com calor. Tinha uma nuvem que ficava sobre eles durante o dia para guardá-los do calor escaldante do sol. Eu estou com frio de noite. Tinha uma coluna de fogo para aquecê-los. Então foram homens e mulheres que amanheciam o dia vivenciando milagres. Dormia vivenciando milagres. Deus ia diante deles o tempo inteiro. Tiveram a experiência do monte fumegando, a ponto de eles clamarem a Moisés para que Moisés intercedesse para que eles não morressem, porque Deus veio na montanha, o monte fumegava, o monte Sinai, e trovão, e relâmpago, e aquele poder imenso do grande Deus El Shaddai, certo? Ali, e aí eles temeram aquilo tudo. E mesmo assim não foi suficiente para que Israel cresce verdadeiramente em Deus. Ainda assim Israel murmurava, ainda assim Israel voltava a pecar, ainda assim Israel não se arrependia, tá certo? Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não tinha adentrado seus corações de verdade. Eles tinham um coração duro, eles resistiam à palavra, tá certo? E quantos de nós às vezes não somos assim, somos resistentes à palavra? Deus está falando e a gente está resistindo, criando barreiras para que nós não sejamos, não tenhamos as nossas vidas transformadas ou moldadas, porque às vezes a gente quer continuar daquela forma, quer continuar daquele mesmo jeito, não quer mudar, não quer ter a vida transformada por Deus, tá certo? Acha que está bom do jeito que está. E não é assim, a palavra de Deus ela vem para te transformar, a palavra de Deus ela vem para te confrontar, vem para te tirar da tua zona de conforto, tá entendendo? Para te levar para um patamar onde Deus quer que tu fique, na presença dele. Louvado seja Deus por isso. Então, essa fé salvífica, essa fé regeneradora, essa fé que promove dentro de nós um desejo ardente de queremos ser melhores, não do que os outros, mas melhores do que nós mesmos, essa fé vem dele, certo? Vem dela, da palavra, de Deus, por intermédio da sua palavra. Então, as 3 razões do porquê a Bíblia tem o poder de gerar fé. Porque ela é a palavra de Deus. E a fé só vem de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, essa palavra é de Deus, certo? Então, Deus, ele promove esta fé por intermédio da sua palavra. Que mais? Porque ela é 100% confiável em tudo que diz, e isso edifica a fé. Porque, ora, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se Deus não, Deus é, né? Não vou tirar o se. E como Deus é inerrante, porque ele é Deus, ele não erra, não comete erros, e a Bíblia nós cremos que é a sua palavra, então não tem nada mais confiável para nós do que a sua palavra. Então não há erros, certo? Não há contradições, há aparentes contradições, mas tudo tem uma explicação, certo? Há aparentes contradições. Então, ela é 100% confiável em tudo o que diz, e isso edifica a fé. Louvado seja Deus. C, porque ao ler a Bíblia diariamente, uma relação de confiança é gerada entre mim e Deus. E fé também é uma relação de confiança. Creio em Deus porque confio nele.
Então, quando nós vamos nos debruçando na palavra de Deus, quando você vai estudando, que você vai lendo, que você vai conhecendo, que você vai estreitando os seus laços